Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou falar sobre o potencial enzimático da Amazônia, que com certeza a maioria das pessoas desconhece. A quantidade de enzimas na Amazônia é fantástica e elas têm um valor de mercado elevado. E nós precisamos então conhecer esse potencial um pouco melhor para que evitemos mais desmatamento na região, porque o desmatamento destrói, diminui esse potencial enzimático. Então, já que a gente está falando de potencial enzimático, o que vem a ser enzimas? Enzima é uma substância produzida por um organismo vivo que atua como um catalisador para provocar uma reação bioquímica específica. Elas têm um valor incalculável no mercado mundial, são muito valiosas, elas são, como se diz, o motor da bioeconomia. Elas que transformam as coisas, que criam novos produtos, bioprodutos, que são de valores inestimáveis. E quantas enzimas nós conhecemos? Já que nós estamos falando de enzimas, quantas são as enzimas conhecidas? Bom, com base nos dados de 2021, nós temos cerca de 6.000 enzimas conhecidas. É um número muito pequeno. E vou mostrar para vocês que o potencial de enzimas da Amazônia é muito, muito superior a essas 6.000. Se nós considerarmos a diversidade da Amazônia, nós vamos pegar um exemplo das espécies de vegetais superiores. Nós temos cerca de 40 a 50 mil espécies vegetais superiores na Amazônia. E o que diferencia cada uma dessas espécies em relação às outras? Então, a teoria que eu venho defendendo nos últimos anos é que cada espécie deve ter pelo menos um componente químico que é único dela, que diferencia de todas as outras espécies, ou então que tem um grupo de substâncias químicas, componentes químicos, que é único exclusivamente dela. Claro que nós vamos encontrar uma determinada espécie biológica que tem um grupo de substâncias químicas que é único exclusivamente delas, mas também vamos encontrar um grupo de seres vivos, às vezes dentro do mesmo gênero, dentro da mesma família, que elas têm os mesmos componentes químicos, mas só que em concentrações diferentes. Mas para facilitar o nosso cálculo, vamos partir da premissa que cada organismo vivo tem um componente químico que é único e exclusivamente dele, né? Então, se nós considerarmos, no caso aí, as 40.000 a 50.000 espécies vegetais, então é de se imaginar que pelo menos teríamos, considerando só essas espécies vegetais superiores, nós teríamos pelo menos 40.000 a 50.000 enzimas diferentes para sintetizar aquele componente químico que é único dela, certo? E quando esse organismo, um determinado indivíduo morre, ele é convertido, né? Ele é transformado, até se houver uma transformação total, ele vai se transformar em CO2 e água. E nós precisamos então de ter uma enzima específica para degradar aquele componente específico. Em outras palavras, teoricamente, cada espécie biológica tem duas enzimas. Uma para sintetizar aquele componente químico que é o único dela e outra enzimas para degradar esse componente quando aquele indivíduo morre. E no caso então das espécies vegetais superiores, considerando apenas elas, a Amazônia teria então 80.000 a 100.000 enzimas diferentes. Concordo com meus cálculos? Vamos então voltar ao que eu mostrei para vocês. Então, 80.000, 100.000, perto de 6.000 é muito maior a quantidade, a diversidade de enzimas que a Amazônia tem. Mas vamos um pouco mais além. Esse trabalho publicado em 2021, por colegas nossos, mostraram que 84% das espécies lenhosas, arbóreas, elas são úteis ao ser humano. E os animais?
E os micro-organismos? Quais seriam esses percentuais de utilidade para o ser humano? O que acontece tipo, se nós caminharmos com conhecimento, avançarmos no conhecimento? Será que nós não vamos chegar um dia a 100% de todas as espécies biológicas do planeta? Elas têm alguma importância ecológica ou econômica, ou as duas? Isso significa que possivelmente um dia nós vamos chegar à conclusão que todas as enzimas encontradas na natureza têm algum valor econômico e ecológico para nós seres humanos. Então imagina o potencial que desembarca, o valor desse potencial. Eu vou um pouquinho mais adiante. Vamos considerar os micro-organismos. Eles são os grandes transformadores na floresta amazônica. Eles atuam junto com as plantas como endofítico dentro da planta, auxiliando no metabolismo, produzindo substâncias que podem favorecer a planta com relação à proteção contra insetos, contra micro-organismos patogênicos. Nós temos micro-organismos que ocorrem na rizosfera, na raiz das plantas, que favorecem também o metabolismo das plantas. Temos os patogênicos que realmente fazem o papel de equilibrar as espécies na natureza. E temos decompositores como esses cogumelos aqui de orelha de pau amarelados do lado esquerdo, e brancos em formas de arredondadas, que estão decompondo, os dois tipos de fungos estão decompondo troncos já de árvores mortas. Eles estão reciclando os nutrientes na floresta. Eles têm um papel muito grande na natureza, no equilíbrio da floresta. E geralmente eles têm as enzimas hemicelulase, celulase e ligninase, a ligninase, que são os 3 componentes de qualquer espécie vegetal. Então nós temos aí um potencial fantástico. E também, na região, segundo os entomólogos, nós podemos ter de 10 milhões a 30 milhões de espécies de insetos, segundo os especialistas. Vamos partir da premissa que nós teremos, então, 10 milhões de espécies de insetos. Se nós considerarmos 10 milhões, teoricamente, nós teríamos 20 milhões de enzimas, pensando apenas nos insetos. Se esse realmente o valor, se essa quantidade, diversidade, for 30 milhões, então, só considerando os insetos, nós temos 60 milhões de enzimas. Lembrando novamente, nós conhecemos apenas 6.000 enzimas. Então vejam o potencial fantástico que nós temos de enzimas na nossa região. E o mercado de enzimas, os especialistas fazem cálculos, fazem projeções. Eles projetaram que o mercado mundial de enzimas pode atingir quase 17 bilhões de dólares em 2027, tendo um crescimento anual de cerca de 6,8% ao ano de 2022 até 2027. Qual é o valor das enzimas que nós ainda desconhecemos? Então vejam o potencial econômico que a Amazônia tem só pensando em enzimas. A maioria, então, desconhecida. E nós precisamos, então, de ter a consciência de que quando nós desmatamos a floresta, nós não reduzimos apenas a vegetação. Nós reduzimos a população de animais, reduzimos, então, a diversidade de micro-organismos, microbiotas. Nós reduzimos, então, a quantidade e diversidade de substâncias bioativas, como as enzimas. Então é por isso que nós temos que evitar desmatar a floresta amazônica. Já temos área mais suficiente já desmatada para desenvolver a região, sem precisar desmatar um hectare sequer de floresta. E para que nós possamos utilizar as enzimas, às vezes nós não precisamos desmatar 1 metro sequer de floresta. Mas se nós desmatarmos a floresta, elas vão tender a desaparecer. Então é por isso que mais uma razão para nós não desmatarmos a floresta. Bom, era isso que eu queria
passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, curta o nosso canal, se inscreva quem ainda não se inscreveu e compartilhe ao máximo possível, porque os brasileiros, principalmente os brasileiros, precisam saber que quando nós desmatamos a floresta, nós destruímos um potencial muito maior, de valor econômico muito maior do que ela intacta, nós não temos esse potencial fantástico. Mas destruindo a vegetação, destruindo a floresta, esse potencial enzimático tende a reduzir drasticamente e nós podemos perder substâncias bioativas de valores altíssimos. Então era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.